O livro de Apocalipse, no capítulo 7, verso 2 e verso 3, João escreve e vê também, ele diz, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até marcarmos ou selarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. João, então, ele tendo uma visão, ele diz: eu vi esse anjo voando e dizendo: não danifique nada, até selarmos na fronte ou na testa os servos do nosso Deus. Nesse estudo que estamos fazendo, estudo profético, escatológico, nós vemos que o tempo do fim se aproxima mais e mais, e à medida que nós vamos estudando os eventos do tempo do fim, em relação à marca da besta, há um ponto muito crucial. Meu querido ouvinte, que é a diferença no modo de atuação de Deus e o modo de atuação do inimigo das almas dos filhos de Deus. E as questões fundamentais nesse grande conflito entre Cristo e Satanás se concentra na lealdade, na autoridade e adoração. Lealdade a Deus, aceitamos a autoridade de Deus e adoramos a Deus. Ou o contrário disto. A Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 13, ela descreve uma besta. Mas o livro de Daniel também escreve uma besta. Lá em Daniel 7, um chifre pequeno. Falando deste chifre pequeno, Daniel relaciona ele com uma besta, um poder. Besta, profeticamente, é um poder. Em Daniel, representado por um chifre pequeno. Em Apocalipse, representado por uma besta que emerge do mar. E Paulo, ele falando sobre esses poderes, ele fala de um poder que usurpa a autoridade de Deus. Usurpa e ordena lealdade a esse poder usurpador, e introduz na sociedade um falso sistema de adoração. Percebeu? Então, e esse poder usurpador, esses poderes do chifre pequeno de Daniel, da besta de Apocalipse, da besta que surge do mar, esses poderes fazem isto através da força, através da coerção, às vezes através de subornos e de recompensas ou promessas de recompensas terrenas, tudo para obrigar a adoração a esse poder usurpador. Perceba que perigo que vivemos, Então, o poder terreno, o poder usurpador, o poder do chifre pequeno, que Apocalipse traduz como a besta que sobe do mar, ele quer adoração, exige adoração por meio da força, da coerção, às vezes do suborno, decretos e até decretos de morte. Mas em contrapartida, o amor é a força motivadora, meu amado, do reino de Deus. Em vez de adorar a besta, o povo de Deus adora a Deus, encontra alegria em adorar a Deus,
o Senhor, Criador, mantenedor, Salvador. E o povo de Deus é comprometido com Ele, porque o povo de Deus sabe que Ele não falha. Percebeu? O povo de Deus sabe que Deus é fiel. E só uma coisa vai impedir esse povo de receber a marca da besta no tempo do fim. E sabe o que é? É o amor. Um amor tão profundo por Jesus que nada vai poder abalar o povo de Deus. Nada vai poder abalar a sua confiança, meu querido, em Jesus. Somente o amor a Deus vai impedir do ser humano receber a marca da besta. Os enganos vão ser tão fatais, tão fortes. A Bíblia diz que toda a terra vai se maravilhar e adorar a besta, exceto os fiéis filhos de Deus. Os fiéis filhos de Deus que buscam viver a plena vontade de Deus, estes não vão se enredar pelos enganos sutis do inimigo Satanás. Sabe? Deus sempre chamou o seu povo para adorá-lo. Desde a criação, Deus criou o ser humano com um propósito de ter vida feliz, de viver uma vida plena para adorá-lo. Então Deus adverte hoje, sempre advertiu, e está advertindo hoje para que as pessoas que estão em Babilônia saiam de Babilônia, não adorem a besta. Interessante que Apocalipse 14, principalmente o verso 8, ele faz uma advertência sobre Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Essa grande Babilônia, meu querido, ele é um falso sistema religioso. É um sistema religioso com raízes na antiga Babilônia. O terceiro anjo adverte contra a adoração à besta. Ora, o primeiro chama os filhos de Deus para adorá-lo, adorar a Deus. Tá? Adore a Deus. Vai chegar a hora do seu juízo. Esse é o primeiro anjo. O segundo anjo diz: Babilônia caiu, advertindo sobre a queda de Babilônia, porque é um falso sistema religioso com raízes na antiga Babilônia. E o terceiro anjo, ele adverte contra a adoração da besta, Apocalipse 14, verso 9, 10 em diante. E ele diz bem claro: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, esse também vai beber do vinho, do furor da ira de Deus. Amados, que coisa, né? Então, Deus chamando, Deus advertindo, Deus convidando os fiéis filhos de Deus que estão em todos os meios religiosos, dizendo: olha, cuidado, adore somente a Deus. Cuidado, a Babilônia caiu. Cuidado, não adore a besta. Fique atento. Deus, ele sempre teve um povo perseverante. Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqui está a perseverança ou a paciência. Tem uma tradução que diz paciência, outra perseverança. O povo de Deus, meus queridos, tem uma perseverança. A tradução grega, ela traduz de uma forma perseverança inabalável. No tempo do fim, meus amados. O povo de Deus, o povo leal a Deus, ele vai ter uma perseverança inabalável, mesmo diante da prisão, mesmo diante da morte, mesmo diante de toda a coerção, o povo de Deus vai ter uma fé inabalável.
E somente, meus amados, através da graça de Cristo, o povo de Deus vai poder demonstrar essa firme perseverança, vivendo de modo obediente, de modo centrado em Deus, cheio da graça de Deus. O mundo poderá estar caindo aos pedaços, mas o povo de Deus vai ser perseverante, não por sua força, mas pela graça de Deus. Um povo obediente, centrado em Deus, né? Adorando o Criador. E essa adoração ao Criador está exatamente em oposição direta à adoração da besta. Claro, é adoração a Deus ou a besta, é uma oposição. E essa adoração, a Bíblia diz que é um povo que adora. Você é parte desse povo, eu sou, nós somos parte desse povo fiel que hoje adora, que amanhã adoraremos o Criador, hoje adoramos o Criador, amanhã e sempre adoramos o Criador. Ou nós vamos, quando houver a coerção, quando houver as leis, os decretos, nós vamos mudar de lado. Vamos deixar de adorar a Deus e vamos adorar a besta. Olha, o conflito final sobre lealdade a Cristo ou lealdade à besta gira em torno da adoração. No centro disso está o grande conflito entre o bem e o mal. E esse grande conflito entre o bem e o mal está ali a obediência. Obediência pela graça, meus queridos. E Paulo ele diz, olha, que aqueles que vivem pela graça, não há nenhuma condenação para eles, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja que importante. Paulo, ele diz que ele trabalhava combatendo com eficácia as forças do mal. Nós temos que ser um Paulo nos dias atuais, porque nós somos feituras de Cristo, criados à imagem de Cristo, para andarmos segundo as boas, andarmos nas boas obras, aquelas que Deus preparou para que andássemos nela, ou nelas. Sim, Deus nos preparou para andarmos em boas obras, a obra da obediência, obediência a todos os santos princípios da lei de Deus. Ó, meu querido, é tempo de nós vivermos pela fé. É tempo de recebermos a graça de Deus, a graça divina. E só assim, vivendo pela fé, recebendo a graça de Deus diariamente, nós podemos ser transformados. Os seguidores comprometidos com o Salvador não só terão fé em Jesus, como terão a fé de Jesus. Daniel, exatamente. A qualidade, meu amado, da fé de Jesus para o tempo do fim será dos fiéis filhos de Deus, daqueles que permanecerão fiéis, mesmo em face da morte. Assim como Jesus, ele foi fiel. Assim, pergunto para mim, pergunto para você, meu amado, você é fiel nas pequenas coisas? Sim ou não? Se nós somos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos fará fiéis nas grandes coisas. Mas se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, como seremos fiéis naqueles dias terríveis que estarão ou que estão à nossa frente? Quando Jesus esteve aqui, se você ler o livro de Mateus, capítulo 27, verso 45, ali fala da crucifixão, da hora terrível que Jesus enfrentava. E diz o seguinte, desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona.
E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este clama por Elias, ou chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebedou-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vamos ver se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O que quer dizer isso, Daniel? Você não está falando sobre a marca da besta e a marca de Deus, Mas eu estou falando também de aqueles que aceitarão a marca de Deus, o selo de Deus, que Apocalipse fala, o anjo dizendo: não danifiques até selarmos os servos do nosso Deus. Sabe, os filhos de Deus serão fiéis, assim como Jesus lá na cruz do Calvário. Ele estava pendurado lá naquela cruz, estava envolto numa escuridão, carregando a culpa, a vergonha, a condenação do meu e do seu pecado. Estava desconectado do amor do Pai. Jesus, ele dependia naquele momento, meus amados, unicamente do relacionamento que ele havia tido com o Pai em sua vida. Do relacionamento que ele havia tido com o Pai. Ou seja, por meio de uma vida de completa dependência do Pai, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, Jesus tinha se preparado para os piores momentos até o momento da cruz. Perceba que Jesus, meus amados, ele não enfrentou uma cruz, ele não se preparou para a cruz naquele momento. Jesus gastava tempos e tempos, horas e horas, noite afinco em oração, porque ele sabia o cálice que ele iria beber. Portanto, o próprio Jesus confiava no Pai. O Salvador confiou, mesmo quando tudo ao redor clamava para que ele duvidasse. Satanás, ele viria com as suas hostes em peso contra Jesus, porque sabia que a cruz era o ponto de condenação de Satanás. Então Satanás queria derrotar Jesus. Satanás, com todas as suas hostes, vieram para cima de Jesus, quando parecia que Deus o havia abandonado. Quando Satanás lançou toda a escuridão sobre Jesus. Satanás queria que Jesus pecasse, queria que Jesus abandonasse a cruz, ou que ele pecasse. Se Jesus pecasse, já estava cumprido o plano de Satanás. Mas quando parecia que Deus havia abandonado Jesus, Jesus não desistiu. Não desistiu. Ele não desistiu de mim e de você. Ele não desistiu de ter fé no Pai. Em meio àquela terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, Cristo, ele sofreu as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas de provação, meu querido, horas pavorosas, ele apoiara-se na pessoa de Deus o Pai. Ele buscara antes, ele se preparou antes, ele aceitava a forte mão do Pai. Jesus, ele saiu vitorioso, meus amados, pela fé. Jesus foi pela fé no Pai que ele saiu vitorioso. É por isso que Apocalipse 14, verso 12 diz: a fé de Jesus. Foi aquela fé de Jesus no Pai que fez ele sair vitorioso. Quando as provas vêm para mim e para você, meu amado, não importando o tamanho, a densidade, a escuridão que nos apavora, se eu e você nos preparamos com antecedência, é hoje, meu querido, o dia do preparo.
pela fé em Jesus, ou a fé de Jesus vai nos fazer vencedores também. A fé de Jesus, meus amados, ela é tão profunda. A fé de Jesus, meus amados, é tão confiante. A fé de Jesus, meus amados, é tão comprometida que os demônios dos cosmos, as provações da terra, não pode abalá-la. Vou repetir isto. A fé de Jesus é tão profunda. A fé de Jesus é tão confiante. A fé de Jesus é tão comprometida que nem os demônios dos cosmos e as provações da terra podem abalá-la. É uma fé que confia quando não pode ver. É uma fé que acredita quando não consegue entender. É uma fé que agarra com firmeza quando há pouco em que se agarrar. Essa fé de Jesus é uma dádiva que eu e você podemos receber pela fé. É pela fé que vamos receber a fé de Jesus. É essa fé que vai nos suster na crise que você enfrentar hoje ou amanhã. É esta fé de Jesus que vai nos suster em meio às perseguições dos poderes terrenos, em meio ao grande clímax do grande conflito dos últimos dias, em que a besta vai exigir a sua adoração. É a fé de Jesus, meu amado, habitando no meu e no seu coração, que nos permitirá adorar somente a Cristo como Supremo. É a fé de Jesus que vai nos fazer permanecer, perseverar firmemente quando a marca da besta for imposta e tirar todos os meus e os seus direitos. A fé de Jesus, meus amados, não surge do nada. A fé que Jesus teve não surgiu do nada. Os fiéis, meus queridos, eles aprendem a viver pela fé dia após dia, passo a passo na caminhada celestial, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para a palavra de Deus, sendo obediente em todos os requisitos da palavra de Deus. Só assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir e guardar, ouvir e obedecer, ouvir e viver, meus amados, em tempos bons ou em tempos ruins. Quando sentimos Deus próximo, quando Ele parece distante, não importa. A fé de Jesus faz você vencer. O justo viverá pela fé. O justo vencerá pela fé. O momento de se preparar é agora. Cada provação suportada com fé, ela produz frutos preciosos, meus amados. Você já se sentiu, ou você já sentiu a vida se desmoronando? Quando você podia se agarrar unicamente à fé? Já? Como você reagiu a esse momento? Como eu reagi? Como nós reagimos? O justo vai viver pela fé. É vivendo pela fé é que nós vamos receber a graça divina, meu amado. Somente há uma cadeia de impiedade no nosso mundo. Estamos vivendo num mundo muito cruel. Vivemos um mundo muito cruel. Essa profecia referente à marca da besta é sobre uma intolerância religiosa.
Exatamente, intolerância. São boicotes econômicos. A Bíblia diz que não vai comprar nem vender. Boicote econômico. E aquele que não receber a marca da besta faz com que não compre nem venda e até pena de morte, faz com que morra. Apocalipse é profecia. E agora? Sem a fé em Jesus ou a fé de Jesus, como é que eu vou enfrentar isso? Como é que você vai enfrentar? Se nos dias que estamos vivendo nós olhamos para a Bíblia e dizemos, isso não, isso é coisa do passado, isso já é coisa velha. Se quando vem a aprovação a gente blasfema, a gente xinga, a gente quer matar, quer destruir, se qualquer coisinha a gente se desespera, a gente fica abatido, aflito, frio, criticando, crítico. E quando vier esses momentos que a besta vai impor, é imposição, vai impor a marca da besta. Daniel, eu não vou receber não. Que imposição, Daniel? Você está... Meus amados, lembre-se que há poucos dias, vou dizer, há poucos meses, houve uma imposição de uso de máscara. Imposição. Olha, eu fui numa padaria comprar um pão e a menina não deixou eu comprar o pão. Exatamente, porque eu estava sem a máscara. E não tinha quase ninguém na padaria. Não, você não vai levar o pão. Que coisa! Aqui em Rolim de Moura, isso aqui é em Rolim de Moura. Imposição. Você não entrava no ônibus, não entrava no avião, não entrava no mercado. Imposição, irmão, uma máscara. E nós ficamos alienados a isso. Percebeu o que é imposição? A gente não entende o que é isso. Uma coisa aparentemente simples. Aparentemente simples, meu amado. Nós fomos... mas essa imposição não vai acontecer. Por se uma máscara... Estou falando da máscara só. Percebeu? Como que é complicado as coisas? A besta vai usar os seus métodos. Boicote econômico. Intolerância religiosa. Você já ouviu falar de intolerância religiosa em outros países? Como na Nicarágua, países da África, países do Oriente Médio. Intolerância religiosa. Você acha que isso é difícil de chegar aqui? Na época da pandemia, igrejas foram fechadas. Fechadas, literalmente. Não vou chamar isso de intolerância religiosa. Não vou dizer que isso era uma intolerância religiosa. Era uma questão de decreto, em questão de saúde, né? Mas foi fechada facilmente. Facinho. Vocês não podem ir para a igreja e ponto final. Foi fácil fechar as igrejas. Não por intolerância religiosa, repito, para a gente compreender aqui o contexto. Foi fácil fechar as igrejas. Percebeu? Intolerância religiosa, como há nos países do Oriente Médio. Você não pode ter uma Bíblia. Você não pode ir a uma igreja. Se descobrir que você tem uma religião, você ora dentro de casa, você canta, você louva a Deus, você é pego, preso e até morto. Países da África, na Nicarágua ali, vemos intolerância religiosa. Em outros países, até no nosso Brasil, há certa intolerância religiosa, né? Você percebeu? E nos últimos dias, a Bíblia aponta isso com muita clareza. Não pense que vai ficar sem acontecer isso em todos os recantos da terra. A Bíblia fala de duas bestas, a primeira besta e fala da segunda besta. Você acha que o inimigo ele vai querer uma liberdade religiosa como nós temos hoje? O inimigo, quando ele não convence pelo engano, ou melhor, exatamente usando o engano, a astúcia, ele faz pela força. Ele fez isso na Idade Média. Ele não pôde vencer pelo engano, ele usou a força.
Ele fez isso na cruz do Calvário com Jesus. Ele não conseguiu convencer Jesus ou vencer Jesus, ele usou a força. E Satanás usou a força de quem? Dos poderes terrenos. Entendeu? Ele usou as forças contra os apóstolos. O inimigo Satanás, quando não convenceu os apóstolos, pelo engano, convenceu eles. Não convenceu, mas usou a força. Todos os apóstolos foram mortos. Portanto, a Bíblia profetiza que nos últimos dias, aqueles que não receberem a marca da besta ou rejeitarem a marca da besta. Daniel, como que vai acontecer? Não sei dizer. A Bíblia não dá detalhes. Nós não podemos dizer, olha, vai ser assim, assim, assim. Não temos detalhes. Deus vai esclarecer esses pontos para os seus filhos, os fiéis. Ele vai dar a luz, ele vai mostrar como. Ele não vai deixar o seu povo enganado. Deus não deixa. Ele vai falar aos seus fiéis como isso vai acontecer detalhadamente. A gente pode ter uma ideia. A Bíblia dá uma ideia, mas não diz exatamente como vai ser esse não comprar, não vender, como vai ser essas questões detalhadamente. A Bíblia não dá esses pontos. Então nós não podemos especular. Nós não podemos especular. Nós não podemos fazer especulações. Portanto, o que a Bíblia diz é claro, vai ocorrer. E nós temos a fé de Jesus hoje. Nos preparamos hoje para os dias do amanhã. Estamos nos preparando para enfrentar as duras provas que virão no dia do amanhã. Ora, se não for a marca da besta, essa imposição dos poderes terrenos, pode ser outras provas, pode ser outras tentações, pode ser outras crises. Estamos nos preparando para enfrentar outras crises. O mundo vai de mal a pior. E muitas pessoas desistem de Deus. Eu já assisti testemunho de pessoas, eu desisti de Deus. Eu abandonei a Deus. Ele não me respondeu na hora que eu precisei. Por quê, meus amados? Porque a maioria das vezes nós recorremos a Deus a hora que a gente está na crise. Na hora da crise, meus amados, é hora de estarmos preparados. E o preparo é com antecedência. É hoje que você vive pela fé. Ou você vive tendo fé em Jesus. Para que a fé de Jesus faça você, ou dê a graça, a oportunidade de você vencer. Vencer e vencer. Só assim. Jesus se preparou para a cruz. Ele preparou para enfrentar os algozes. Mas ele não preparou naquele momento. Não foi na quarta-feira que antecedia sua morte. Não foi na quinta-feira que antecedia sua morte. Não foi na sexta-feira pela manhã, no dia da sua crucifixão. Jesus sempre viveu a vontade do Pai. O preparo dele era constante. Por isso ele venceu. E ele diz, olha, você também poderá vencer. Assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai, Jesus também nos dará a vitória. Viva a fé de Jesus, meu amado. Vamos viver? Vamos viver a fé em Jesus para que ele conceda a fé dele em nós para vencermos. Vamos fazer isso, nos agarrar à mão do Pai hoje. Oramos, Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos dá esperança. O Senhor promete estar conosco e nós confiamos na tua promessa. Há dias de crise diante de nós. Já vivemos crises, mas haverá crises para decidirmos pela salvação ou perdição. Nos dê poder, ó Pai, para decidirmos sempre ao teu lado, somente do teu lado. Dê-nos a tua fé. Coloque em nossa vida a fé de Jesus para vencermos. Em Cristo é que oramos e agradecemos. Amém e amém. Meu querido, agradeço a sua sintonia
Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.